Fala pessoal, fala Sala do Pão Vivo. É uma bênção essa sala aqui, né? Isso me incentiva muito como um filho de Deus a me manter aceso por Ele. Compartilhar aqui com vocês é muito bom por isso. E saber que ajuda na constância de muitos e ativa muitos, né? A leitura diária aqui do devocional e dos estudos, isso me alegra demais. A nossa ideia é fazer essa call que a gente estava falando antes, né? Toda sexta-feira, independente de quem vai estar, né? Porque pode ser que alguém acabe tendo que faltar, mas a gente vai fazer igual. Então eu quero falar sobre o que a gente falaria na call de sexta passada, que são sobre os padrões bíblicos que antecedem o avivamento, né? E a gente fez ali por estudos por páginas ali do meu bloco de notas, e então é sobre isso que a gente vai tratar. Se vocês têm aí, né, o bloco de vocês, é importante, pelo menos a foto que eu mandei, né? É importante que tu assista isso aqui, não no momento onde tu tá fazendo outra coisa, tá? Não adianta tu assistir isso aqui enquanto trabalha, enquanto lava uma louça, enquanto faz outra coisa. Nesse momento, assim, ó, se tu tá assistindo fazendo outra coisa, para, assistir depois. É bom tu focar, porque esse momento não é o momento onde tu vai assistir um vídeo do Kainan. É um momento onde Deus quer falar contigo, Ele quer penetrar teu coração, Ele quer te despertar para algo novo, tá bem? Então, para tudo, tá? Pega um caderno, uma caneta, faz anotações, anota o que eu vou te falar que tu achar interessante, anota dúvidas para perguntar depois, anota pontos que tu vê que tu tem que colocar em ação, sabe, coisas que tem que mudar. De verdade, deixa o Senhor te ministrar, permita que Ele te toque nesse momento, tá? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor manifeste a Tua presença através desse estudo, que o Senhor toque e constrange os nossos corações, Pai. Toca-nos com fome por Ti, com arrependimento diante da Tua presença, constrange-nos com Teu amor, nos desperta, Pai, para o que o Senhor está fazendo, Senhor. Permita-nos ver o que o Senhor está fazendo, faça-nos apaixonar por Ti mais uma vez. Não queremos ser um fogo de palha, Senhor, nós queremos ser pessoas que são constantes em Ti, mas que também são incendiadas. Move o Teu sobrenatural e o Teu Espírito em nossas vidas, Pai. Desperta aquilo que adormeceu, Pai. Cura aquilo que é necessário ser curado dos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nos dê ousadia, Pai. Quebra toda a timidez e a vergonha, Pai. Todo espírito de atraso, Senhor, de desânimo, Senhor. Todo espírito, Senhor, disso, Pai. Quebra em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, toda a procrastinação, Senhor. Quebra isso em nossas vidas, Pai. Ativa-nos em Ti, Pai, para que possamos ir mais e alcançar coisas que o Senhor tem nos prometido, Pai. Em nome de Jesus, nós não queremos ser apenas pessoas que estão assistindo o Teu mover através dos outros. Nós queremos ser participantes, nós queremos ser protagonistas do Teu mover, Pai, e do Teu plano em nossas vidas, em nossas cidades, em nossa nação, em toda a terra, Pai, em nome de Jesus. Bom, então, falando dos padrões bíblicos ali, a primeira parte a gente trata a respeito, né, da sede e busca intensa pela presença, né? E aí o salmista fala no Salmo 42, no versículo 2, assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Eu não tenho sede de qualquer coisa, eu tenho a sede do Deus vivo. Entende que eu quero algo manifesto, porque eu sei que Deus está aqui, mas eu quero a presença manifesta. Deus está em todo lugar, mas eu quero algo além ainda do Deus onipresente, porque aonde Ele estava, Deus também estava, só que Ele estava num território onde não era, Ele estava exilado, Ele estava, né, estudos dizem isso, né, que Ele estava longe da cidade, né, e de Jerusalém, estava longe, então Ele não poderia adorar no templo como costumava adorar e a presença vir. Muitas vezes, talvez você na sua casa, talvez na sua igreja, você vai adorar e percebe que a presença já não vem como vinha antes. E aí o salmista fala assim, fala para a alma se aquietar e diz assim: eu ainda louvarei. Eu ainda louvarei. Eu ainda louvarei não quer dizer que ele não está louvando,
mas quer dizer que ele ainda vai louvar a Deus naquele nível sobrenatural, onde tu diz, uau, Deus me pegou. É isso que ele quer. E ele diz para a alma dele, tu vai ter o que tu quer. Sabe por quê? Porque a minha alma tem sede de ti, ela anseia por isso, né? E aí ele fala sobre a corça. É sobre isso que esse texto, esse curto capítulo, né, de Salmos fala, né? Capítulo 42. É importante que tu leia, né? Espero que tu tenha lido não só os versículos que eu coloquei, mas assim também os capítulos. E no final tem um presente aqui para ti. Eu quero mandar um PDF que fala sobre a fome pela presença. E aí tem vários versículos marcados e eu quero que tu te aprofunde na palavra, muito mais do que nos meus textos aqui. Eu quero que tu te aprofunde de verdade nessas escrituras, porque o Espírito Santo ele vai falar contigo, tá? Então, dentro disso, existe um padrão, tá? Que é o primeiro passo para Deus começar a mover o homem, a mulher, o crente, para acontecer um avivamento. E a gente vê nas histórias de avivamento, né? Sempre havia uma pessoa, a gente ouve muito, principalmente o da Rua Azusa, né? Sobre William Seymour. E então, assim, o Senhor vai mover uma pessoa. E a primeira coisa que vai mover nessa pessoa é aquela santa indignação que eu já falei com vocês, que está na descrição do grupo, etc. Então, o padrão é o quê? Pessoas ou comunidades que sentem um vazio, falta algo. E elas clamam por mais de Deus. E aí, como isso se prova biblicamente? Você vai ver Moisés pedindo, mostra-me tua glória em Êxodo 33, né? E com isso, nos últimos dias, até veio uma canção nova, né, que eu escrevi, que chama Êxodo 33, que fala sobre isso, né? Que, bom, Deus falou que poderia dar o que tinha prometido, mas que não iria junto com Moisés. Moisés disse, não, eu quero tua presença, né? Leia Êxodo 33, tá? Eu citei só o versículo 18, entenda, tenha contexto, aprenda a palavra. A Bíblia diz que a boca fala do coração está cheio. Se encha da palavra que você vai se tornar um profeta certeiro. Se encha da palavra que Deus vai te usar. Você vai ganhar almas como evangelista porque você vai ter uma palavra certeira. Se encha da palavra. Você vai pregar, você vai cantar, você vai adorar a Deus. Ore a palavra, sabe? Deus nunca vai falar, nunca vai se manifestar fora da palavra, gente. É necessário, entenda que Jesus é a palavra. Depois eu mando para vocês um devocional a respeito desse tema. Mas então Moisés pedia, mostra-me tua glória. Davi também, ele foi restaurar o templo, né? Restaurando a adoração e dizia, uma coisa peço ao Senhor e eu a buscarei, sabe? Olha que vontade, que anseio, sabe? Nossa, será que você tem ansiado por Deus mesmo? Assim, será que você vai na igreja e sai satisfeito ou sai indignado? Eu saio indignado. Eu não saio indignado com o meu pastor, com a denominação. Eu amo aonde eu vou, eu reconheço que Deus me entrega lá e eu quero ficar lá. Não tem a ver com isso. A indignação é que a gente ainda acessou pouco daquilo que o Senhor tem. Deus tem muito mais para derramar e às vezes por nossa religiosidade a gente não deixa Deus manifestar. A minha esposa esses dias teve a experiência de colocar uma venda, porque Deus falou para ela, nos olhos, para não se distrair durante a adoração, porque abria os olhos, olha para as crianças brincando, olha para o pessoal da igreja que está trabalhando e não consegue adorar a Deus porque se distrai. Ela botou uma venda para adorar a Deus, sabe? É necessário que a gente queira algo mais, mas a gente está conformado com o comum, e às vezes a gente vai na igreja e é quase a mesma coisa que ter ficado em casa, sabe? Então, ou que ter ido no supermercado, sei lá, só deu um rolê, deu uma distraída, sabe? Não, a igreja não é isso. Nós precisamos viver a presença de Deus manifesta, e eu clamo por isso. É necessário que você tenha sede por Ele. Então no cenáculo, em Atos 1, e aí Atos 1, cara, leia Atos, por favor, leia o livro de Atos, entendeu? Se você ler do capítulo 1 ao capítulo 8, assim, olha, eu espero que você se apaixone um pouquinho mais por Deus e queira realmente ser igreja, não apenas ir na igreja. Porque o que a palavra nos ensina ali é muito forte, sabe? O tempo dos apóstolos, após a ascensão de Cristo, é muito forte. E os discípulos, em Atos 1, versículo 14, eles estavam esperando no cenáculo. Leia, não apenas escute isso aqui, por favor, abra sua Bíblia, faça anotações, como eu pedi, e leia, tá? E o que acontece? A insatisfação com a rotina espiritual. Exatamente o que a gente falou. Mas o que vem depois disso?
o derramamento da presença. Gente, no momento que tu te indigna dessa maneira, tu vai começar a buscar, fazer como Moisés, como Davi, como o pessoal, né, no cenáculo ali, que todos juntos clamavam pelo mesmo propósito. É importante, é necessário, é fundamental que você perceba que algo está errado e vá atrás. Não precisa tentar mudar a igreja, é no seu coração que algo tem que mudar. Talvez você se indigne com o sistema da igreja e ache que a igreja tem que mudar para Deus para manifestar. Deus quer manifestar para ti, cabeça. Então deixa Deus tocar o teu coração, vai te ajoelhar na tua casa, vai orar, vai ler a palavra, deixa Ele se manifestar para ti. Se Ele se manifestar para ti, com certeza tu vai contar para os outros e os outros vão querer que se manifeste nele. Logo isso toma a igreja e toma a cidade, não vai tomar só a igreja, cara. Mas quando a gente é egoísta, a gente não entende esse tipo de coisa, tá? Vamos para a parte 2, ok? Que fala sobre arrependimento, na verdade a parte 1.2, né? Que fala sobre arrependimento e purificação. Vamos lá. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, né? Isso fala em 2 Crônicas 7, versículo 14. Né? O que acontece aqui? Existe um padrão. Um avivamento, ele tem uma ordem, como a gente está estudando aqui. E essa ordem que tá falando nesse versículo aqui, ela é essencial para a tua vida. Primeira coisa, é um povo, não é uma pessoa só. Ok, a gente falou de uma pessoa só? Falou. Porque você primeiro precisa construir algo no seu secreto, ok? Mas depois você precisa se unir. E a gente vai falar sobre isso mais tarde. É por isso que nós estamos aqui no grupo, porque a gente tem que ser um povo, ok? Se meu povo... O que o meu povo faz? Chama pelo meu nome. Ok. Nós, eu, Kainan e vocês, queremos algo de Deus. Somos o povo de Deus. Queremos mais. Então pedimos para Deus manifestar a glória dele, derramar mais dele. Ok. Chama pelo meu nome. Agora, é necessário que a gente se humilhe. E humilhação foi a maior demonstração de amor que já ocorreu na face da terra. Jesus, ele não demonstrou amor dizendo eu te amo e fazendo carinho. Ele demonstrou amor se entregando, se humilhando, sendo torturado e sendo exposto, pelado. O único homem santo, pelado na frente de uma multidão, é humilhação pra caramba. E humilhação é sinônimo de amor, porque ele fez isso por alguém. Foi por mim, por você. Então assim, ó, é necessário que a gente retribua com humilhação. Olha, outro dia aconteceu que uma pessoa foi na minha casa e confessou seus pecados, tá? Para mim e para minha esposa. Essa pessoa estava tão humilhada, sentindo envergonhada, mas a partir daquilo ali o inimigo parou de dominar a vida dela e o Senhor teve lugar. Por quê? Porque quando a gente se humilha, a gente já não tem mais glória, e a glória é toda do Senhor. A palavra diz que toda glória pertence a Ele, e às vezes a gente só canta isso, só diz isso, e a glória não é dele. A gente tem glória na nossa vida ainda. Agora, se tu descobre que eu que estou falando para vocês sou um cara podre, cheio de pecado, talvez tu não vai ficar olhando mais para mim e admirando o Kainan, admirando um pastor. Você vai olhar para Deus, porque tudo que tu vê de bom em mim é Deus, sério. Entendeu? O resto é eu, e o resto é as coisas ruins. Então assim, ó, é necessário que eu me humilhe. Eu me humilho como? Eu me humilho confessando meus pecados, passando vergonha. E esse é um ponto onde a gente vai chegar também em breve. Vamos falar sobre isso. Então vai preparando teu coração aí para a gente começar a praticar o que estamos estudando, não só ter teoria, né? Então assim, ó, se humilhar, né? Se humilhar, detalhe, não está falando do Kainan se humilhar ou de outra pessoa se humilhar. Está falando do povo. Então não adianta só é o povo, é uma igreja humilhada. Porque se todos estão humilhados, todos estão nivelados por baixo. Porque até aquele que parece mais santo, ele tem pelo menos um pecado para confessar. Nem que seja um pensamento feio que ele teve. Um pensamento errado, um pensamento de ira, sei lá. Mas algum pecado a pessoa vai ter que confessar. Todos pecam. O problema é que a gente não escuta a confissão dos pecados, né? E essa humilhação é humilhação em público. Porque aí todos... Só que não é humilhação de uma pessoa, é humilhação de todos. Aí todos estão humilhados. Um não vai olhar com um olhar de julgamento para o outro, porque não vai se animar.
Só que todo mundo vai estar envergonhado. Aí dizer assim, eu não sou nada, eu não presto para nada, eu sou pecador. Deus vai dizer assim, agora tem lugar para mim, porque tu não está mais ocupando espaço, não tem mais glória em vocês. Agora eu vou derramar toda a minha glória. Então assim, percebe que Deus ele só vai derramar o avivamento quando a gente estiver humilhado. Enfim, se humilhar e orar. A gente ora pouco, é necessário muita oração e jejum. Isso tudo aqui que eu estou lendo aqui, vocês podem ver em todas as histórias de avivamento que a gente vai tocar aqui a respeito da Bíblia, e também vocês podem ver nas histórias fora da Bíblia, né? Toronto, Azusa, País de Gales, Argentina, enfim, todos os avivamentos aí que você conhece na história, você vai ver esses padrões, tá? Oração, jejum, humilhação, confissão de pecado, entendeu? Um clamor uníssono, né? Um clamor generalizado, o povo realmente clamando por algo mais de Deus. Aí ele fala assim, e buscar a minha face. Cara, para buscar a face de Deus, tem que estar disposto a morrer, porque se vê a face dele, cara, tu morre. É o que a palavra fala. Moisés não viu por causa que ele buscava, mas ele não viu. Ficou na fenda da rocha, senão ia morrer. Aí temos um problema também, porque às vezes a gente não está disposto a morrer, entendeu? A nossa carne tem muito lugar, né? Ou literalmente a gente tem medo da morte. Sabe que essa morte aqui, ela fala da morte da carne, mas também fala da morte física. Sabe, porque o sumo sacerdote no templo, no Santo dos Santos, ele poderia morrer, ele ia com uma corda no pé, lembra? Mas por que ele poderia morrer? Por causa do tamanho, a glória de Deus se manifestava naquele lugar. Então, assim, a glória de Deus ela pode te matar, mas a gente tem que ser igual ao sumo sacerdote, que ele entrava mesmo podendo morrer, sem ter medo da morte. A presença de Deus ela pode te levar à morte, entendeu? Todos os apóstolos eles foram mortos. E o João, que foi para a ilha de Patmos, ele teve uma experiência muito interessante, porque a Bíblia fala que ele caiu como morto quando ele viu Jesus. Só que ele viu Jesus em glória. Ele já convivia com Jesus há muito tempo atrás. Há tempo atrás, na verdade, né? Era amigo de Jesus e nada acontecia, estava de boa. Mas quando ele vê Jesus em glória, ele cai como morto no chão, a palavra fala. E aí diz que ele viu ali seus olhos como chama de fogo, cabelos brancos como a neve, entendeu? Pés como um latão reluzente. Eu não sei, mas eu quero ver algo mais do Senhor. Então eu buscarei a face dele. Mas não só eu, precisa ser eu e tu. É por isso que eu estou compartilhando, porque se eu buscar isso sozinho, eu não vou ver a manifestação plena do Senhor aqui. Eu preciso buscar junto com vocês. Que o Senhor incendeie e queime no coração de vocês. Buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Aqui mais uma vez fala agora não só sobre confissão, mas sobre de fato arrependimento, porque não adianta um dia confessar e no outro dia voltar, né? Ou seja, é mudança de vida, mudança de mentalidade, tudo isso, tá? Então o padrão é o quê? Um arrependimento coletivo, uma humilhação coletiva, uma confissão que não é apenas individual, né? E exemplo disso, aí por favor, lê o que está escrito em Esdras 9 e Neemias 8, porque Esdras e Neemias, eles foram liderando o povo em arrependimento. Mas eu não tenho tempo de contar isso aqui, e eu não posso também transferir a experiência que tu vai ter com Deus através da palavra para o que eu posso contar através da minha boca. Não tem como. João Batista, ele pregava arrependimento antes da vinda de Jesus. Isso tu vai ler em Mateus 3, do 1 ao 3 ali tu vai ver essa parte. Mas aprofunda na palavra, cara, é alimento. A única coisa que pode nos tornar santos é a presença de Deus, é Jesus. E Jesus tu encontra na palavra. Jesus é a palavra. Aí tu não lê a Bíblia, tu não consegue ser livre, tu não consegue ser santo, tu não consegue crescer em Deus. Ninguém pode se tornar santo por si mesmo. Não tem como andar em santidade sozinho, por vontade própria. Só Deus. Tá? Então o que antecede essa parte, né, do que a gente falou sobre arrependimento? Né? O reconhecimento do pecado e a quebra de orgulho. E o que segue? Restauração da comunhão com Deus e autoridade espiritual. Uau! Aí Deus restaura a tua comunhão e te dá autoridade, cara. Bom, eu quero ser mais ousado, eu quero avançar no Senhor. 1.3, que diz assim, ó, unidade e acordo entre os que buscam. Isso aqui é muito forte, porque ultimamente eu vejo que não tem tanta unidade, sabe? Às vezes é só quem é da mesma rede, senão não se une, entendeu? Os pastores, os cabeças
eles não se unem uns com os outros, entendeu? Existe um certo orgulho aí que precisa ser quebrado, e talvez os pais não façam isso, mas os filhos devem fazer. É isso que eu te digo, e eu não tenho medo de falar. Unidade e acordo entre os que buscam, é isso, acordo, ou unidade e acordo, tá? Em Atos 1,14 de novo a gente vai ler assim, ó, todos estes preservavam unanimemente em oração e súplicas. Padrão, unidade de coração, propósito e adoração. Olha só, um coração unido, um propósito unido e adoração, todo mundo focado nisso. O problema é que o pessoal fica discutindo o que é certo e o que é errado, se é usar boné, se é usar saia, se pode, se só o pastor profetiza, só besteira que não convém, sabe, ficar discutindo. Mas muita gente quer discutir visão, quer discutir algumas teologias, mas a verdade é que todos nós precisamos de Cristo e devemos estar unidos nisso, sabe? Não que você não deva estudar teologia, você precisa conhecer a palavra. A teologia, ela vai te ajudar a conhecer a palavra e não cometer heresia profetada e besteira assim também. Mas você precisa ser guiado pelo Espírito. E o Espírito, ele nos guia a andar em unidade. Então você vai ver em exemplos aqui, né? O cenáculo antes de Pentecostes, Josafá e o povo de Judá unindo-se em jejum e oração em 2 Crônicas 20, do 3 a 4. Cara, isso aqui é lindo. Lê 2 Crônicas 20. Eu não posso contar isso para ti. É melhor que tu leia. É lindo demais o que a palavra faz aqui. Os levitas em uníssono. Ó, essa palavra aqui, né? Todos com as mesmas palavras em sua boca, e mesma intenção em seu coração, né? É isso que é unidade. No templo de Salomão, tá? Em 2 Crônicas 5, do 13 ao 14. O que acontece? Uma renúncia de vaidades, e as vaidades não tem a ver só com roupa, às vezes as pessoas confundem isso, tá? Tem a ver com o coração. Renúncias de vaidades e divisões. Cara, eu oro para que chegue um momento onde os pastores, os líderes, eles renunciem isso e a gente viva algo maior. Sabe por quê? Porque o que segue é a manifestação tangível da glória de Deus. Deus quer se manifestar, mas os corações estão endurecidos uns com os outros, e a religiosidade está colocando um limite. Fala assim, Deus se manifesta, mas tu não vai ter a liberdade toda aqui não, porque eu não quero fazer o que tu quer que eu faça. Eu não quero me arrepender, eu não quero perdoar meu irmão, e eu não quero andar junto com aqueles caras. É isso, entendeu? É bem isso. Bom, no 1.4 a gente fala sobre a restauração do altar. Olha como as coisas vão indo, entendeu? Agora a gente se uniu, a gente precisa levantar um altar nessa cidade, porque o altar foi derrubado. A idolatria, a vaidade, o pecado, tudo isso entrou nas igrejas, e o altar já não é mais verdadeiro, o fogo já está estranho, e eu preciso levantar um altar genuíno ao Senhor no coração da cidade, cara, sabe? É importante. Então, ali fala que Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas, em 1 Reis 18, 30. Leia 1 Reis. Leia o livro de 1 Reis. É uma delícia de se ler. Deus fala contigo, Deus se move de uma maneira sobrenatural na vida dos profetas e dos reis. Você precisa ver. Ok? Então tem um padrão. Volta à adoração genuína. Porque esse foi um altar, uma batalha de altares, né? E ali o profeta venceu através daquele altar, o nome de Deus voltou à tona, né? Como que a gente vê tantas pessoas se convertendo? A gente vê pessoas que improváveis dizem, olha, tem alguma coisa errada na minha vida, eu sinto alguma coisa aqui e eu preciso me arrepender. Você já viu pelo menos uma história sobre isso? Talvez a sua oração e as suas palavras não serviram para converter alguém, mas a sua súplica, a sua unidade vão provocar a presença de Deus para que essas pessoas se convertam. Seu arrependimento, seu choro. Quem já passa do arrependimento apenas pelos seus pecados, mas pelos pecados de uma sociedade, pecados de outras pessoas. Então volta a adoração genuína centrada em Deus, não em rituais. Sabe, eu vou te dar exemplo disso. Elias no Monte Carmelo, que a gente acabou de falar em 1 Reis 18, né? Ezequias purificando o templo. Gente, quando Ezequias vira rei, ele purifica o templo, restaura. Você precisa ler a palavra, conhecer, 2 Crônicas 29, tá?
Anota. Davi instituindo o tabernáculo de adoração contínua. Essa parte é linda demais, né? Tem pessoas que trabalham lá 24 horas, né? Dedicam a sua vida para o altar do Senhor, né? Em 1 Crônicas 16. Leia, se apaixone pelas Escrituras. O que acontece? Restauração da intimidade com Deus. O que segue? Fogo do céu. A presença se manifesta. O que segue é sempre assim, ó, inevitável. Deus vai fazer. Mas entenda que isso aqui é quando a gente se arrepende, se une, levanta um altar, entendeu? Existem etapas e a gente precisa seguir. Só que às vezes a gente quer pular um degrau e acha que o avivamento vai vir. Acha que a minha igreja é responsável pelo avivamento. Não é assim. Acabamos de ler. Não é assim que funciona. Tá? 1.5, para a gente finalizar o número 1, depois a gente entra no número 2, vai falar assim, ó, obediência e resposta à direção divina. Né? Em João 2,5 fala assim, ó, e tudo quanto vos disser, fazei. Então, assim, é necessária obediência. Isso é sobre isso que a gente está falando nessa semana aqui no grupo, né? Então é mais claro e mais importante ainda, né? Fica... Não tem palavras, né? Obediência é fundamental, senão você não vai crescer. Você vai ficar para trás. Vai ver os outros sendo ousados, obedientes. Obediência tem a ver com loucura, com ousadia. Tá? E o padrão é o quê? Obedecer a direção mesmo quando não parece lógico. Esse é o problema, que às vezes a gente quer achar lógico as coisas e não obedece. Quer um exemplo? Um muito bom exemplo? Em Gênesis 6:22 fala de Noé, né, que ele constrói a arca antes da chuva. E dizem os estudos que o tempo onde Deus falou com Noé até o tempo de vir o dilúvio deu 120 anos. E nesse tempo Deus não falou com o homem. Então isso é obediência, é saber ouvir a voz de Deus. O problema é que a gente às vezes fica precisando de confirmação, que nem uns coitados. Não tem confiança, não tem segurança. Pelo amor de Deus, o Deus é um lugar seguro. Por que tu não confia nele? É que tu tá olhando para ti mesmo, lembrei. Aí a gente acha insegurança, mas olha para o Senhor, porque foi Ele que te deu a palavra, Ele que te mandou, seja ousado, porque tu vai em nome dEle, não em teu. Também fala ali de Josué marchando em volta de Jericó. Isso é obediência pura. Marchar, né, na volta da cidade 6 dias e no 7º dar mais 7 voltas, depois começar a fazer barulho, gritaria, e aí o muro cair, eles conseguiram dominar tudo. Gente, é só por uma palavra de Deus, não tem como tu fazer isso aí da tua cabeça e achar que vai dar certo. É impossível, é logicamente impossível. Só pessoas ousadas, elas vão viver o sobrenatural. As que não são ousadas, as que estão tímidas, elas estão fora disso. Elas vão assistir. Vão ser só pessoas que vão assistir, não vão participar. Estão de fora já. Em João 21:6 também fala dos discípulos lançando as redes do outro lado. Imagina, o mar não tem peixe. Aí agora chega um cara e manda a gente jogar a rede do outro lado porque vai ter. Tá. O cara tá cansado, nem vai jogar. Se fosse lógico, seria assim. Já tentei várias vezes, não precisa tentar de novo. Mas lembre que o cara que mandou foi Jesus. E se Deus te mandou, se tu te move por uma palavra, é diferente dos padrões matemáticos científicos. Se tu te move por uma palavra, vai acontecer. A glória, a presença, o sobrenatural, o milagre vai se manifestar. Obediência tem a ver com isso. O problema da nossa desobediência não é apenas porque a gente não crê que Deus fala. É porque a gente deixa intervir a nossa humanidade, a nossa ciência, o nosso conhecimento. Ele intervém e atrapalha Deus. Para de atrapalhar Deus com a tua cabecinha. O que acontece então quando a gente se move assim? A fé aumenta, né? Não tem como. A sensibilidade à voz de Deus também aumenta, porque aí a gente começa a provar de Deus, ver que aquilo acontece e a gente começa a ficar mais sensível. Bom, Deus não vai ficar falando e a gente achando que é coisa da cabeça. A gente vai ouvir Deus e vai dizer, olha, é Deus mesmo que está falando, vamos obedecer. E aí a tua fé também cresce, porque tu prova, né, do sobrenatural dos milagres. E o que segue é o fato, né? Milagre e transformação de vida. Transformação visível.
tudo é visível. A palavra fala em Atos que os apóstolos, eles manifestavam o reino, sabe? E eles sempre se moviam com milagres, prodígios, maravilhas. Jesus disse que fariam coisas mais do que Jesus, então era o que eles faziam mais do que o próprio Cristo. Porque eles iam em nome de Cristo. E o avivamento, tá? Eu quero ler com vocês para que vocês possam estudar alguns avivamentos que aconteceram, né? Teve o avivamento de Pentecostes, né? Que está em Atos 2, né? E lá aconteceu o quê? Unidade, oração contínua, obediência em esperar e derramamento do Espírito e nascimento da igreja. Tá? Teve no Templo de Salomão também um avivamento que teve, que a referência disso está em 2 Crônicas, dos 5 ao 7. Tá? Vai ler. Aí, o que aconteceu lá? Adoração uníssona, sacrifício e consagração. O resultado foi a glória do Senhor, que encheu o templo. Tá? Outro avivamento, a reforma de Ezequias. Tá lá em 2 Crônicas 29. O que aconteceu lá? A purificação do templo e o retorno da adoração. O resultado disso foi o quê? Restabelecimento do culto e a alegria do povo. Também teve a reforma de Josias, em 2 Reis 22 ao 23, tá? São os capítulos 22 e 23. Né? E o que aconteceu? A descoberta da lei e arrependimento nacional. Né? O resultado disso foi a renovação da aliança e a destruição da idolatria. Gente, quem quer ver a idolatria sendo destruída? No Rio Grande do Sul, em Pelotas, em Santa Catarina, no Brasil? Deus amado. Acho que às vezes nos falta vontade, sabe? Por isso que eu clamo por mais fome, mais fervor, mais sede. Primeiramente em mim, e depois em vocês e nos outros irmãos. É necessário, gente. Clame por isso. E se você não tem fome, clame por ter fome. É necessário. Porque pelo menos se tu não está sentindo, teoricamente tu está ouvindo alguma coisa. Pede para o Espírito te tocar, então, te ativar. Se tu sente que isso não está mexendo no teu espírito, fala assim: Espírito Santo, me toca com brasa do altar. Me toca com a tua palavra. Transpassa-me com a tua palavra, que é como uma espada que separa o meu espírito. Desfaz essa bagunça dentro do meu ser. Ativa o meu espírito em nome de Jesus. Começa a orar em línguas, começa a buscar. Tá? Outro avivamento, Elias no Carmelo, né? Em 1 Reis 18. Ali aconteceu a restauração do altar e a oração fervorosa. O que aconteceu? Deus mandou fogo. Esse foi o resultado. Fogo do céu e arrependimento do povo. Arrependimento. E arrependimento não deve ver, como eu falei, apenas sobre o pecado da gente. É sobre uma sociedade inteira se arrependendo, se prostrando aos pés do Senhor. Entendendo que eu preciso de Deus. Vamos lá. Nínive, nos dias de Jonas, né? Você vai ler lá em Jonas 3, né? Um arrependimento coletivo e jejum. Misericórdia e livramento do juízo. Tá? O resultado foi misericórdia e livramento do juízo. Teve um avivamento também onde? Em Éfeso, Atos 19, vai ler. O que aconteceu lá? Confronto com a idolatria e arrependimento público. Então, para tu ver que tudo que eu estou falando aqui não é da minha cabeça, é bíblico, tá, gente? O resultado foi qual? Crescimento e impacto da palavra. Também houve outro avivamento sobre Esdras e Neemias. Tá em Neemias 8 e 9, né? E vocês precisam ler a palavra. E eu não coloquei aqui a referência de Esdras, mas eu já tinha falado anterior ali, não sei se é Esdras 9, alguma coisa assim, tá? E o que aconteceu? Leitura da palavra e confissão de pecados. Cara, se você tivesse lido, você saberia que isso aconteceu com os caras lendo a Bíblia, entendeu? Os caras começaram a ler a Bíblia e começaram a se arrepender. Praticamente isso, né? Se eu fosse dar um resumo muito grande. Aí eles começaram a orar, e aí começou a juntar mais gente para orar, e arrependimento, e Deus se moveu, tá? E aí o que foi o resultado? A renovação espiritual e a obediência à lei. Olha como veio a obediência. Então essas coisas, elas estão ligadas, mas elas estão ligadas numa ordem também. E é necessário que a gente siga isso.
mais do que teórico. Isso aqui, esse vídeo, esse estudo é teórico. É necessário que a gente coloque em prática. Você coloque em prática. Vocês que estão aí em Santa Catarina, se unam, se juntem em algum lugar, numa casa, sei lá. A gente aqui em Pelotas vai fazer isso também, entendeu? Quem está em outra cidade, em Rio Grande, não sei, né? Quem me assiste aqui, gente, juntem um grupo e provoquem a presença. Se arrependam, confessem pecado. Gente, se movam, pelo amor de Deus, tá? E a conclusão, o padrão geral do avivamento, né? Primeiramente vem a sede santa, eu resumo, tá? Primeiramente vem a sede santa. Então, nessa sede santa, Deus desperta o coração de alguns, ok? É onde é a santa indignação que eu falei, né? Bom, número 2, né? Segunda parte. Busca e oração, sede santa, busca e oração perseverante. Arrependimento e quebrantamento coletivo. Unidade e santidade. Restauração da adoração. Obediência à voz de Deus, manifestação da presença e transformação. 7 coisas, 7 passos. Esses 7 passos, essas 7 etapas, elas podem até mesmo ser um padrão para a gente fazer 7 encontros presenciais. Cada dia a gente ministra em cima de um tema e vai fluindo. Claro, você precisa de uma direção do Espírito, né? Mas eu acho que é importante que a gente busque algo novo. Senhor, acho não, tenho certeza. Entendeu? Eu não sei se tu vai te juntar com alguém que vai fazer ou tu vai ser a pessoa que vai liderar. Mas se tu sente que Deus está te chamando, não seja medroso nem covarde. Vai e faz, porque a criação geme. É necessário que alguém desperte, alguém se mova. Não seja egoísta por suas próprias vergonhas, o seu próprio medo. Não seja egoísta ao ponto de deixar outras pessoas perecendo porque você não pregou. Você é responsável pelo que você carrega. Amém, gente? Então, nosso estudo ele finaliza aqui.